Ela era sobrinha de uma das figuras políticas mais poderosas de França, mas durante anos escondeu esse facto como quem esconde uma ferida. Para o mundo, era apenas Clara Bialmonte, uma jovem discreta, educada, elegante, que tinha vindo estudar para Portugal durante um semestre. Mas a verdade era outra. Clara crescera entre palácios, protocolos, seguranças, jantares oficiais e olhares que nunca a viam como pessoa, apenas como extensão de um apelido pesado demais. E foi precisamente em Portugal, um país que muitos estrangeiros ainda insistem em reduzir a praias bonitas, bacalhau, futebol e reforma barata, que ela encontrou aquilo que nunca tinha encontrado em Paris, alguém que olhasse para ela sem interesse, sem medo e sem cálculo. O homem por quem se apaixonou não era rico, não tinha contactos políticos, não vinha de uma família influente. Chamava-se Miguel Azevedo, era português, filho de uma família humilde do interior alentejano, estudante de mestrado em Lisboa, trabalhador em part-time num pequeno café perto da universidade e carregava nos ombros a responsabilidade silenciosa de quem sabe que, se falhar, não há rede de segurança à espera. Desde o início, todos diriam que eram incompatíveis. Ela vinha de salões onde se discutia diplomacia internacional. Ele vinha de uma casa onde se falava da chuva, da colheita, das contas do mês e do preço do gasóleo. Ela conhecia corredores de poder. Ele conhecia autocarros atrasados, quartos alugados, refeições simples e sonhos construídos com sacrifício. Mas é aí que começa a história que muitos estrangeiros talvez não entendam sobre Portugal. Porque há países que impressionam pela grandeza dos arranha-céus, pela velocidade das suas economias ou pelo brilho agressivo das suas capitais. Portugal impressiona de outra forma. Entra devagar. Não grita. Não se impõe. Mas quando toca o coração de alguém, fica lá para sempre. Tudo começou numa tarde de março, num daqueles dias lisboetas em que o céu muda de humor a cada 10 minutos. Clara tinha acabado de sair da sessão de boas-vindas para estudantes internacionais na Universidade de Lisboa. Apesar de ter estudado português durante 3 anos, viver em Portugal era completamente diferente de aprender a língua numa sala de aula em Paris. Ela caminhava pelo campus, com o telemóvel na mão, tentando perceber como chegar à residência universitária. O mapa parecia simples, mas as ruas inclinadas, os nomes parecidos e o trânsito confundiam-na. De repente, começou a chover. Não uma tempestade violenta, mas aquela chuva miúda, persistente, quase irónica, que em Lisboa parece cair só para testar a paciência de quem esqueceu o guarda-chuva. Clara parou debaixo de uma árvore, sem saber o que fazer. Foi então que sentiu a chuva deixar de cair sobre o seu rosto. Alguém tinha levantado um guarda-chuva por cima dela. Quando olhou para o lado, viu um rapaz de óculos escuros, cabelo ligeiramente despenteado e casaco gasto. Ele estava quase todo fora do guarda-chuva, a deixar-se molhar para a proteger. És estudante internacional, não és? Parecias um bocadinho perdida. Eu ia perguntar se precisavas de ajuda, mas depois começou a chover. Desculpa se te assustei. A forma como ele falou não tinha arrogância, não tinha segundas intenções, não tinha aquela simpatia teatral que Clara conhecia tão bem dos círculos diplomáticos. Era uma gentileza simples, quase desarmante. E talvez seja isso que tantos estrangeiros descobrem em Portugal. A hospitalidade portuguesa raramente vem com espetáculo. Vem num gesto pequeno. Num guarda-chuva dividido. Num quer ajuda. Num prato a mais à mesa. Num leva um casaco, que à noite arrefece. Naquele dia, Miguel acompanhou Clara até à residência. Ela não revelou o seu verdadeiro apelido. Disse apenas que se chamava Clara, que tinha 27 anos, que era francesa, que vinha estudar cultura europeia contemporânea e que queria conhecer Portugal para além dos guias turísticos. Não disse que o tio era uma figura política de topo. Não disse que crescera cercada por seguranças. Não disse que sempre que entrava numa sala havia alguém a avaliar o que ela representava. Não disse que viera para Lisboa não apenas para estudar, mas para fugir. Nas semanas seguintes, Miguel mostrou-lhe uma Lisboa que não aparecia nos vídeos promocionais. Não a levou logo aos restaurantes caros do Chiado nem às esplanadas preparadas para turistas. Levou a alfarrabistas antigos na Baixa, a tascas escondidas em arroios, a miradores onde estudantes bebiam café barato enquanto falavam da vida, a pequenas pastelarias onde o empregado parecia conhecer metade do bairro pelo nome. Mostrou-lhe a Feira da Ladra, o elétrico a ranger nas ruas estreitas, as escadinhas de Alfama, o cheiro da sardinha assada que parecia sair das paredes no fim da tarde, os bancos do Jardim da Estrela, os corredores do metro cheios de gente cansada mas ainda capaz de dizer bom dia. E Clara começou a entender algo que muitos estrangeiros só percebem depois de viverem realmente em Portugal. Este país não se revela a quem passa com pressa. Portugal exige tempo. Exige caminhar. Exige ouvir conversas de café, aceitar convites improvisados, provar comida caseira, perceber silêncios, respeitar a melancolia e aprender que nem toda a riqueza se mede em dinheiro.
Um dos momentos que mais a marcou aconteceu numa tarde de chuva, numa pequena casa de chá perto do Príncipe Real. O lugar ficava num edifício antigo, com chão de madeira, paredes descascadas e janelas embaciadas. Ali, pela primeira vez, conversaram durante horas. Miguel contou-lhe que vinha de uma aldeia no Alentejo, perto de Évora. Os pais tinham uma pequena exploração agrícola. A mãe fazia doces regionais para vender em feiras locais. O pai trabalhara a vida inteira no campo, com as mãos marcadas pelo sol e pela terra. O irmão mais novo tinha acabado de entrar no Politécnico, e Miguel sentia-se obrigado a ajudar sempre que podia. E França? Perguntou ele, curioso. Paris é mesmo como nos filmes? Clara hesitou. Como explicar Paris sem explicar a sua prisão dourada? Disse apenas que Paris era bonita, mas pesada. Que havia luz, arte, história, mas também solidão. Que nem sempre uma cidade famosa fazia uma pessoa sentir-se livre. Miguel ouviu sem interromper. E talvez por isso ela gostasse tanto dele. Ele não tentava completar as frases dela. Não tentava impressioná-la. Não fingia saber tudo. Apenas ouvia. Com o passar do tempo, Clara sentia o segredo tornar-se mais pesado. Mas, ao mesmo tempo, sentia-se livre de uma maneira que nunca experimentara. Em Portugal, ela era apenas Clara. Ninguém a tratava como peça de uma família poderosa. Ninguém a bajulava por conveniência. Ninguém baixava a voz quando ela entrava. Para Miguel, ela era a rapariga francesa que se perdia nas ruas, que ainda confundia, pois, com uma resposta definitiva, que se emocionava ao ouvir fado pela primeira vez, que achava estranho os portugueses pedirem desculpa mesmo quando não tinham culpa. E que se surpreendia com a quantidade de formas diferentes de cozinhar bacalhau. Em abril, Lisboa estava coberta de jacarandás e luz suave. Numa tarde, enquanto caminhavam junto ao Tejo, Miguel perguntou de repente: por que vieste mesmo para Portugal? Clara sentiu o coração acelerar. Teria ele descoberto algo? Mas nos olhos dele havia apenas curiosidade sincera. Vim procurar liberdade, respondeu ela, depois de um silêncio. Queria saber quem sou quando ninguém me diz quem devo ser. Miguel não insistiu. Apenas acenou, como se compreendesse mais do que ela tinha dito. Nesse momento, as mãos deles tocaram-se sem querer. Nenhum dos dois falou. Mas ambos sentiram que algo tinha mudado. Em maio, Miguel convidou-a para passar uma tarde em Belém. Levou uma manta pequena, sandes feitas por ele e 2 pastéis de nata comprados numa confeitaria que jurava ser melhor do que todas as famosas. Clara riu-se. Para ela, habituada a jantares formais com talheres demais e conversas controladas, aquele piquenique simples junto ao rio parecia quase impossível de tão verdadeiro. Quando o sol começou a descer sobre o Tejo, Miguel ficou sério. Clara, vou ser honesto. Eu gosto de ti. Gosto desde o primeiro dia. Mas tu vais voltar para a França. E eu não sei se pertenço ao teu mundo. Ela sentiu o peito apertar. Porque a verdade era que a distância entre os dois mundos era ainda maior do que ele imaginava. Eu também gosto de ti, respondeu ela. Mas tens razão. Os nossos mundos são muito diferentes. Naquela noite, junto ao Tejo, beijaram-se pela primeira vez. Foi um beijo doce, mas também triste, como se ambos soubessem que o amor, quando nasce entre mundos tão distantes, já nasce com uma tempestade escondida. Em junho, a relação tornou-se mais profunda. Miguel levou Clara ao pequeno quarto que alugava em Lisboa. Era um espaço apertado, com uma cama estreita, livros empilhados, apontamentos espalhados e uma pequena secretária onde trabalhava até tarde. Havia uma cafeteira antiga, 2 chávenas desiguais e uma janela virada para um prédio cinzento. Foi o que consegui pagar, disse ele, meio envergonhado. Quando terminar o mestrado, gostava de arranjar uma casa maior. Nada de especial. Só um sítio onde coubessem os meus livros e talvez uma mesa decente para jantar. Clara sentiu uma dor silenciosa. O quarto dela em Paris era maior do que todo aquele espaço. Mas, naquele momento, o sonho simples de Miguel pareceu-lhe mais bonito do que todos os apartamentos luxuosos onde já tinha vivido. Vais conseguir, disse ela, apertando-lhe a mão. Eu acredito em ti. Naquele quarto pequeno, Clara descobriu que a intimidade verdadeira não precisava de luxo. Precisava de confiança. De silêncio partilhado. De 2 pessoas a escolherem ficar, mesmo quando o mundo lá fora parecia complicado demais. No verão, muitos estudantes estrangeiros regressaram aos seus países, mas Clara decidiu ficar em Lisboa. A embaixada francesa contactou-a várias vezes. A família insistiu para que voltasse. O tio mandou mensagens preocupadas. Ela ignorou quase tudo. Queria viver aquele verão como uma pessoa normal.
Queria ir à praia de comboio, comer caracóis numa esplanada, perder-se nas festas populares, ouvir Miguel reclamar do calor e depois sorrir como se nada fosse mais importante do que aquele instante. Mas a realidade nunca fica longe por muito tempo. Certo dia, estavam numa esplanada em Santos quando um grupo de turistas franceses passou perto deles. Um homem olhou para Clara, parou por um segundo e disse em francês: "Espera, aquela não é a sobrinha do..." Clara gelou. O grupo continuou a andar, distraído por outra coisa. Miguel não percebeu a frase, mas notou a reação dela. "Está tudo bem?" "Sim", mentiu ela. "Só pensei ter visto alguém conhecido." A partir desse dia, o medo instalou-se. Quanto tempo conseguiria esconder a verdade? E, pior ainda, que direito tinha ela de continuar a esconder de Miguel algo tão importante? Em agosto, a relação estava mais intensa do que nunca. Viam-se quase todos os dias. Miguel saía do trabalho e encontrava Clara para jantar. Às vezes comiam bifanas, outras vezes caldo verde, outras vezes apenas pão, queijo e fruta numa cozinha pequena. Conversavam até tarde. Falavam de livros, família, futuro, viagens, medo. Mas quanto mais Miguel se abria, mais Clara se sentia culpada. Ele contou-lhe as dificuldades económicas, a pressão de concluir os estudos, a vergonha de não poder ajudar mais os pais, o receio de nunca conseguir um emprego estável. "Às vezes tenho medo", confessou ele uma noite. "Medo de estudar tanto e continuar sem lugar. Medo de não ser suficiente. Medo de tu voltares para a França e isto ser só uma memória bonita para ti." Clara quase chorou. Porque o obstáculo entre eles não era apenas a distância. Era uma estrutura inteira de poder, expectativa e vigilância. Poucos dias depois, Miguel usou o portátil dela para procurar um artigo académico. Sem querer, abriu uma janela de e-mail que ainda estava ativa. Havia mensagens da equipa oficial da família, referências à segurança, agenda diplomática, contactos com a embaixada. Ele franziu o sobrolho. "Clara, por que tens e-mails deste tipo? Isto parece coisa oficial." "Muito oficial." Ela fechou o portátil depressa demais. "Eu explico depois." "Depois quando?" Ela ficou sem resposta. Queria contar tudo. Mas tinha medo de o perder naquele instante. Miguel não insistiu. Mas algo mudou. A confiança, antes tão natural, passou a ter fissuras. No fim de agosto, Miguel convidou Clara para visitar a família no Alentejo, aproveitando uns dias de descanso. Para ele, aquilo era sério. Levar uma namorada à casa dos pais não era um gesto qualquer. "Quero que eles te conheçam", disse. "Quero que saibam que isto é real." Clara aceitou, dividida entre alegria e pânico. Viajaram de comboio até Évora e depois de autocarro para uma aldeia pequena, rodeada de campos dourados, sobreiros e silêncio. Clara ficou impressionada com a paisagem. Não era a França rural dos postais elegantes. Era outra beleza, seca, honesta, luminosa, dura e terna ao mesmo tempo. A casa dos pais de Miguel era simples, mas impecavelmente cuidada. A mãe, Dona Teresa, recebeu Clara com um abraço como se já a conhecesse. O pai, Sr. Joaquim, apertou-lhe a mão com força e sorriu. "Então é esta a francesa que roubou o coração ao nosso rapaz. Entre, menina, entre. Aqui ninguém fica à porta." A mesa estava cheia, sopa, pão alentejano, queijo, azeitonas, carne de porco, migas, arroz doce. Clara quase se sentiu esmagada pela generosidade. Aquela família tinha pouco, mas oferecia como se tivesse muito. E essa é uma das verdades mais fortes sobre Portugal. Há casas onde o dinheiro não sobra, mas a mesa aumenta. Há famílias que não têm luxo, mas têm dignidade. Há pessoas que não sabem falar inglês fluentemente, mas sabem fazer um estrangeiro sentir-se protegido. Naquela noite, Clara ouviu Dona Teresa dizer a Miguel: "A tua Clara tem ar de boa pessoa. Vê-se nos olhos." A frase atravessou-a como uma lâmina. Boa pessoa. Ela estava a mentir a todos. Durante os dias seguintes, Miguel mostrou-lhe a aldeia. A escola onde estudara, a ribeira onde brincava em criança, o campo onde ajudava o pai, a pequena capela, o café onde todos sabiam tudo sobre todos. Clara sentia-se emocionada e culpada. Miguel estava a abrir-lhe o passado. Ela continuava a esconder o seu. Na última noite, sob um céu cheio de estrelas, Miguel segurou-lhe a mão. "Eu amo-te, Clara. Sei que há dificuldades. Sei que talvez eu não esteja à altura do teu mundo. Mas quero tentar." Ela começou a chorar. "A situação é mais complicada do que pensas." "Então explica-me."
Ela tentou. Mas, no último momento, a coragem falhou. Apenas o abraçou e prometeu que um dia contaria tudo. Em setembro, de volta a Lisboa, Clara pediu prolongamento dos estudos por mais um semestre. A família opôs-se. O tio ficou furioso. Falou-se de segurança, exposição pública, riscos diplomáticos. No fim, aceitaram com uma condição: haveria proteção discreta à distância. Quando Clara contou a Miguel que ficaria mais tempo, ele abraçou-a com felicidade. Mas perguntou: como convenceste a tua família tão depressa? Ela mentiu outra vez. Consegui prolongar a bolsa. A mentira saiu fácil demais. E isso assustou-a. Em outubro, no aniversário de Miguel, Clara cometeu um erro. Quis oferecer-lhe algo especial e usou um cartão que normalmente evitava. Levou-o a um restaurante caro, ofereceu-lhe um relógio de marca e tentou fingir que era normal. Miguel olhou para o presente, desconfortável. Clara, isto é demasiado. Uma estudante não compra isto assim. Ela tentou inventar uma explicação. Disse que tinha poupado. Que tinha trabalhado. Que era uma ocasião especial. Mas ele já não acreditava. No dia seguinte, perguntou-lhe diretamente: quem és tu? Clara ficou imóvel. Desde o início há coisas que não batem certo. A tua roupa, a tua forma de falar, os e-mails, a maneira como às vezes parece que estás habituada a outro tipo de vida. Eu não acho que sejas apenas uma estudante francesa. Ela respirou fundo. O momento tinha chegado. Mas antes de responder, o telemóvel tocou. Era um contacto oficial de França. Uma urgência. Tinham descoberto movimentações de jornalistas. Ela precisava de ir imediatamente à embaixada. Miguel viu o nome no ecrã. Não precisava de entender tudo. Bastava ver a expressão dela. Tenho de ir, disse Clara. Claro, respondeu ele, frio. Vai. Naquela noite, depois de resolver a situação, Clara ligou-lhe. Ele não atendeu. Mandou mensagens. Nenhuma resposta. No dia seguinte, foi ao quarto dele. Miguel não estava. Tinha regressado ao Alentejo sem avisar. Uma semana depois, recebeu uma mensagem. Preciso de tempo. Não sei quem és. Não sei se o que vivemos foi verdadeiro. Clara decidiu que não fugiria mais. No início de novembro, pediu-lhe um encontro. Miguel aceitou. Encontraram-se num café discreto fora do centro de Lisboa, longe dos olhares turísticos e das ruas barulhentas. Quando se sentaram, Clara disse: hoje vou contar tudo. Sem mentiras. E contou. Disse quem era. Disse que o tio era uma figura política poderosa em França. Disse que crescera cercada de segurança, cerimónias, expectativas e solidão. Disse que viera para Portugal porque queria descobrir quem era sem o peso do apelido. Disse que se apaixonara por ele precisamente porque ele a vira como pessoa. Quando terminou, Miguel ficou em silêncio durante muito tempo. A primeira pergunta dele não foi agressiva. Por que não me disseste antes? Clara chorou. Porque tive medo. Medo que olhasses para mim de forma diferente. Medo que deixasses de ver a Clara e passasses a ver a família, o poder, o dinheiro, a imprensa. A minha vida inteira foi assim. Miguel suspirou. Eu pensei que talvez fosses de uma família rica. Mas isto é outra coisa. Senti que a pessoa que eu amava me estava a esconder uma vida inteira. Eu sei. Ele olhou para ela com tristeza. Mas talvez, se eu estivesse no teu lugar, também tivesse medo. Clara desabou em lágrimas. Ser compreendida naquele momento foi mais forte do que ser perdoada. A partir desse dia, começaram lentamente a reconstruir a relação. Já não havia segredos. Havia dificuldades, sim. Muitas. Diferenças sociais, culturais, familiares, políticas. Mas agora enfrentavam-nas juntos. Em dezembro, Clara teve de regressar à França para uma reunião familiar importante. Desta vez, Miguel surpreendeu-a. Eu vou contigo. Ela ficou sem reação. Queres mesmo ver o meu mundo? Se queremos ficar juntos, tenho de conhecer o teu mundo. E tu já conheceste o meu. A coragem dele emocionou-a. Mas também a assustou. Como reagiria Miguel ao luxo, aos protocolos, à frieza dos salões oficiais? Como reagiria a família dela a um estudante português de origem humilde? O tio de Clara resistiu. Falou em segurança, imprensa, investigação prévia.
Clara manteve-se firme. É a minha vida. É a minha escolha. Depois de longas discussões, permitiram a viagem. Em janeiro, Miguel saiu de Portugal pela primeira vez. No aeroporto de Lisboa, antes do embarque, perguntou: Ainda podemos voltar atrás? Clara apertou-lhe a mão. Eu não quero voltar atrás. Quando chegaram a Paris, a realidade caiu sobre Miguel como uma parede. Funcionários à espera. Saída especial. Carro oficial. Seguranças. Um apartamento luxuoso com vista para a Torre Eiffel. Tudo aquilo parecia pertencer a outro planeta. Então é isto? Perguntou ele. É assim a tua vida? Clara assentiu. E isto ainda é só uma parte. Nos primeiros dias, Miguel sentiu-se deslocado. Falava pouco. Observava muito. Clara tentou mostrar-lhe a Paris que amava: cafés pequenos, livrarias antigas, mercados de bairro, margens do Sena, ruas onde estudantes discutiam filosofia com a mesma paixão com que portugueses discutem futebol. Ele começou a relaxar. Mas o verdadeiro teste chegou no jantar familiar. O palácio era imponente. Candelabros, quadros históricos, funcionários impecáveis, mesas preparadas com uma precisão quase militar. Miguel empalideceu. Clara segurou-lhe a mão. O tio recebeu-o com uma cordialidade controlada. Fez perguntas sobre os estudos, a família, os planos, Portugal, o futuro. Parecia menos um jantar e mais uma avaliação. Miguel respondeu com honestidade. Não tentou parecer mais rico, mais culto ou mais importante do que era. Disse que vinha de uma família trabalhadora. Que estudava com esforço. Que amava Clara. Que não queria usar o nome dela para subir na vida. A sinceridade dele incomodou alguns. Mas também impressionou outros. Depois do jantar, o tio chamou Clara ao gabinete. Ele parece bom rapaz, disse. Mas pertence a outro mundo. Tens noção do peso desta escolha? Clara respondeu com firmeza. Tenho. E pela primeira vez sinto que a escolha é minha. Quando voltou, encontrou Miguel na varanda, a olhar Paris. Isto é bonito, disse ele. Mas não sei se é lugar para mim. A frase partiu-lhe o coração. Tu és o meu lugar, respondeu ela. Miguel sorriu tristemente. Mas talvez eu não queira que abandones tudo por mim. Na manhã seguinte, Clara acordou e ele não estava. Encontrou apenas uma carta. Eu amo-te. Mas este não é o meu mundo. Não quero ser a razão pela qual perdes o teu. Talvez amar-te seja deixar-te voltar à vida que te pertence. Clara sentiu o mundo desabar. Ligou-lhe. Nada. Contactou a equipa. Descobriu que Miguel tinha ido para o aeroporto. Quando chegou, o voo para Lisboa já tinha partido. Naquela noite, chorou como nunca tinha chorado. O tio foi vê-la. Pela primeira vez em muito tempo, falou não como figura pública, mas como família. Vai atrás dele, disse. Clara levantou os olhos, incrédula. Estás a falar a sério? Estou. Se és feliz com ele, então talvez nós é que tenhamos de aprender a respeitar isso. No dia seguinte, Clara voou para Portugal sozinha. Sem comitiva visível, sem cerimónia, sem luxo. Apenas uma mulher apaixonada a regressar ao país onde tinha descoberto quem era. Ao aterrar em Lisboa, sentiu algo estranho, alívio. A luz portuguesa, o som das pessoas, o cheiro do café, até a confusão dos táxis pareciam familiares. Talvez Portugal já fosse também casa. Foi ao quarto de Miguel. Nada. Disseram-lhe que ele tinha saído dias antes. Então lembrou-se, o Alentejo. Apanhou um autocarro. Durante a viagem, viu a paisagem mudar. Lisboa ficou para trás. Vieram campos abertos, oliveiras, aldeias brancas, estradas longas. Clara pensou em como Portugal lhe tinha dado algo que França nunca conseguira dar, uma vida sem palco. Chegou à aldeia ao fim da tarde. Não sabia exatamente onde procurar. Perguntou a um homem no café. Depois a uma senhora à porta de casa. Quase todos conheciam Miguel. Ah, o filho da Teresa. Siga por ali, menina. A casa é depois da curva. Clara caminhou pela estrada, com o coração aos saltos. Ao longe, viu uma silhueta conhecida. Miguel. Correu. Chamou o nome dele. Ele virou-se, incrédulo. Clara atirou-se aos braços dele. Como pudeste ir embora assim? Sabes o que me fizeste sofrer?
Miguel ficou rígido por um segundo. Depois abraçou-a. Teu mundo era demasiado grande. Eu senti-me pequeno. Tu não me tiraste nada, disse ela, chorando. Tu deste-me a minha vida. Eu não quero escolher entre França e Portugal. Quero criar um mundo contigo. Naquela noite, ficaram na casa dos pais dele. Clara sentiu outra vez a força daquela família simples. A sopa quente, o silêncio do campo, a preocupação de Dona Teresa, o olhar sério do Sr. Joaquim. Tudo ali era real. Na manhã seguinte, subiram uma colina perto da aldeia. Sob o céu limpo, conversaram sem máscaras. E agora? Perguntou Miguel. Agora quero ficar contigo, respondeu Clara. Em Lisboa, em Paris, no Alentejo, onde for. O teu lugar é o meu lugar. Miguel pensou durante muito tempo. Talvez não precisemos de abandonar nenhum mundo. Talvez possamos construir uma ponte. E foi isso que fizeram. Nos meses seguintes, Clara continuou os estudos em Portugal e começou a colaborar com uma instituição cultural francesa em Lisboa. Miguel concluiu o mestrado e entrou no doutoramento. A família dela resistiu, mas com o tempo percebeu que aquela relação não era capricho. Era escolha. Na primavera, fizeram uma pequena cerimónia de noivado junto ao Tejo. Vieram os pais de Miguel, alguns amigos portugueses, colegas franceses e, discretamente, membros da família de Clara. Não houve ostentação. Houve pão, vinho, flores, abraços e uma emoção difícil de explicar. O tio de Clara aproximou-se de Miguel e disse: Obrigado por fazeres a minha sobrinha feliz. Miguel emocionou-se. Para ele, aquela aceitação valia mais do que qualquer título. No verão, casaram-se numa cerimónia que misturou tradições francesas e portuguesas. Houve fado e música francesa, bacalhau e queijos, vinho do Alentejo e champanhe, pastéis de nata e macarons. Clara usou um vestido elegante mas simples. Miguel vestiu um fato escuro. Não foi o casamento grandioso que os jornais esperariam. Foi algo mais raro, um casamento verdadeiro. E é aqui que esta história deixa de ser apenas romance e se torna uma lição para quem olha Portugal de fora. Porque muitos estrangeiros chegam a Portugal com ideias prontas. Uns acham que é um país pequeno demais para mudar alguém. Outros acham que é apenas um destino barato. Outros vêm com superioridade escondida, como se Portugal fosse simpático, mas secundário. E depois acontece isto: conhecem pessoas como Miguel. Famílias como a dele, cidades como Lisboa, Coimbra, Porto, Évora. Descobrem uma forma de viver onde a dignidade ainda existe nas pequenas coisas. Portugal não precisou de competir com Paris. Não precisou de vencer França em riqueza, poder ou influência. Portugal venceu de outra maneira, oferecendo verdade. Depois do casamento, Clara e Miguel passaram a viver entre Lisboa e Paris. Ele avançou na carreira académica sem pedir favores à família dela. Publicou artigos, participou em conferências, construiu o próprio nome. Clara orgulhava-se profundamente disso. Queria que todos soubessem que Miguel não era o marido da sobrinha de alguém importante. Era Miguel Azevedo. Português. Investigador. Filho de trabalhadores. Homem inteiro. 3 anos depois, quando ele defendeu a tese de doutoramento na Universidade de Lisboa, Clara chorou na primeira fila. Lembrou-se do quarto pequeno, das noites de estudo, das dúvidas, do medo de não ser suficiente. Quando Miguel recebeu os aplausos, ela sentiu que aquele momento pertencia não apenas a ele, mas a todos os portugueses que lutam em silêncio, que não têm heranças, que não têm padrinhos, que constroem o futuro com teimosia e trabalho. Após a defesa, Miguel entregou-lhe uma pequena chave. É a nossa casa, disse. Era uma casa antiga em Lisboa, recuperada com cuidado. Tinha azulejos tradicionais, janelas altas, livros por todo o lado e uma cozinha onde cabia uma mesa grande. Clara chorou outra vez. Aquela casa, misturando memória portuguesa e detalhes franceses, era a imagem perfeita da vida que tinham construído. Aos fins de semana, os pais de Miguel vinham do Alentejo com azeite, pão, legumes e histórias. Às vezes, amigos franceses apareciam e ficavam surpreendidos com a forma como eram recebidos. Entravam como convidados e saíam como família. Alguns anos depois, Miguel recebeu um convite para trabalhar como investigador em França. Desta vez, a situação era diferente. Ele já não era o rapaz intimidado pelo mundo de Clara. Era um académico respeitado, consciente do seu valor. Em Paris, falava francês com confiança, discutia investigação com colegas internacionais e apresentava Portugal não como país pequeno, mas como país profundo. Clara também mudou. Levou para a França algo que aprendera em Portugal: a simplicidade.
Passou a fugir menos do silêncio, a dar mais valor às refeições longas, às conversas sem agenda, à família que aparece sem marcar hora, ao tempo que não precisa de justificar lucro. Quando nasceu a filha deles, escolheram um nome que soasse bem em português e francês. Queriam que ela crescesse entre dois mundos sem ser obrigada a escolher apenas um. A menina ouviu histórias de reis portugueses e escritores franceses, aprendeu canções dos dois países, comeu sopa da avó Teresa e sobremesas da família de Clara, passou verões no Alentejo e invernos em Paris. Anos depois, quando a filha fez 10 anos, a festa juntou amigos portugueses e franceses. Havia bolo, pastéis de nata, doces conventuais, macarrons, sumos, risos e crianças a misturar palavras das duas línguas como se as fronteiras nunca tivessem existido. Naquela noite, depois de todos saírem, Clara ficou na varanda da casa em Lisboa, olhando as luzes da cidade. Miguel aproximou-se e abraçou-a. Arrependes-te? Perguntou ele. De não teres escolhido uma vida mais fácil. Clara sorriu. Nunca. A vida que eu tinha era brilhante por fora. Mas esta é a verdadeira. Miguel ficou em silêncio. Depois disse. Portugal deu-te liberdade. Mas tu também me deste mundo. Ela olhou para ele, emocionada. Talvez seja isso o amor. Não arrancar alguém do seu lugar, mas aumentar o lugar onde essa pessoa pode existir. E assim, aquela história que começou numa tarde de chuva em Lisboa tornou-se uma prova silenciosa contra todos os preconceitos. Uma francesa que pensava fugir do próprio nome encontrou em Portugal uma identidade. Um português que se achava pequeno diante de palácios descobriu que a grandeza não depende de nascer perto do poder. E duas famílias, dois países, duas culturas aprenderam que mundos diferentes não precisam de se destruir. Podem encontrar-se, respeitar-se e criar algo maior. Por isso, quando alguém disser que Portugal é pequeno, talvez devêssemos perguntar, pequeno em quê? Em território, talvez. Em arrogância, talvez. Mas em humanidade, memória, resistência e capacidade de tocar a alma de quem chega sem esperar nada, Portugal é imenso. Clara chegou como estrangeira. Miguel parecia apenas um estudante comum. Mas o que nasceu entre eles mostrou algo que muitos ainda não entenderam. Às vezes, o país que o mundo subestima é precisamente aquele que muda para sempre quem tem coragem de o conhecer de verdade. E esta história continua. Não como conto de fadas perfeito, porque a vida real nunca é perfeita. Continua nas viagens entre Lisboa e Paris, nas chamadas de família, nas diferenças culturais, nos almoços demorados, nos regressos ao Alentejo, nas discussões sobre onde passar o Natal, nas palavras portuguesas que Clara ainda pronuncia com sotaque. No orgulho de Miguel quando a filha fala dos dois países como se ambos coubessem naturalmente no mesmo coração. No fim, a sobrinha de uma figura poderosa francesa e o estudante português humilde não provaram apenas que o amor pode vencer diferenças. Provaram que Portugal, com toda a sua simplicidade, continua a ter uma força rara, a força de transformar estrangeiros em pessoas que, mesmo podendo ir embora, escolhem ficar com uma parte da alma neste país.